Tema do terceiro domingo da Quaresma. Nesta terceira etapa da caminhada para a Páscoa, somos chamados, mais uma vez, a repensar a nossa existência. O tema fundamental da liturgia de hoje é a conversão. Com este tema, enlaça-se o da libertação. O Deus libertador propõe-nos a transformação em homens novos, livres da escravidão do egoísmo e do pecado, para que em nós se manifeste a vida em plenitude, a vida de Deus. O Evangelho contém um convite a uma transformação radical da existência, a uma mudança de mentalidade, a um recentrar a vida de forma que Deus e os seus valores passem a ser a nossa prioridade fundamental. Se isso não acontecer, diz Jesus, a nossa vida será cada vez mais controlada pelo egoísmo que leva à morte. A segunda leitura avisa-nos que o cumprimento de ritos externos e vazios não é importante. O que é importante é a adesão verdadeira a Deus, a vontade de aceitar a sua proposta de salvação e de viver com Ele numa comunhão íntima. A primeira leitura fala-nos do Deus que não suporta as injustiças e as arbitrariedades e que está sempre presente naqueles que lutam pela libertação. É esse Deus libertador que exige de nós uma luta permanente contra tudo aquilo que nos escraviza e que impede a manifestação da vida. Leitura do livro do Êxodo. Naqueles dias, Moisés apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Madiã. Ao levar o rebanho para além do deserto, chegou ao monte de Deus, o Horebe. Apareceu-lhe então o anjo do Senhor numa chama ardente do meio de uma sarça. Moisés olhou para a sarça que estava a arder e viu que a sarça não se consumia. Então disse a Moisés: Vou aproximar-me para ver tão assombroso espetáculo. Por que motivo não se consome a sarça? O Senhor viu que ele se aproximava para ver. Então Deus chamou do meio da sarça: Moisés, Moisés. Ele respondeu: Aqui estou. Continuou o Senhor: Não te aproximes daqui. Tira as sandálias dos pés, porque o lugar que pisas é terra sagrada. E acrescentou: Eu sou o Deus de teu pai, Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, com receio de olhar para Deus. Disse-lhe o Senhor: Eu vi a situação miserável do meu povo no Egito. Escutei o seu clamor provocado pelos opressores. Conheço, pois, as suas angústias. Desci para o libertar das mãos dos egípcios e o levar deste país para uma terra boa e espaçosa, onde corre leite e mel. Moisés disse a Deus: Vou procurar os filhos de Israel e dizer-lhes: O Deus de vossos pais enviou-me a vós. Mas se me perguntarem qual é o seu nome, que hei de responder-lhes? Disse Deus a Moisés: Eu sou aquele que sou. E prosseguiu: Assim falarás aos filhos de Israel: O que se chama Eu sou enviou-me a vós. Deus disse ainda a Moisés: Assim falarás aos filhos de Israel: O Senhor Deus de vossos pais, Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó, enviou-me a vós. Este é o meu nome para sempre. Assim me invocareis de geração em geração. A primeira parte do livro do Êxodo, capítulo 1 ao 18, apresenta-nos um conjunto de tradições sobre a libertação do Egito. Narra-se a iniciativa de Javé, que escutou os gemidos dos escravos hebreus e teve compaixão deles. Êxodo 2, 23-24. O texto que nos é proposto como primeira leitura apresenta-nos o chamamento de Moisés, convidado a ser o rosto visível da libertação
que Javé vai levar a cabo. Algum tempo antes, Moisés deixara o Egito e encontrara abrigo no deserto do Sinai, depois de ter morto um egípcio que maltratava um hebreu. O caminho do deserto era o caminho normal dos opositores à política do faraó, como demonstram outras histórias da época que chegaram até nós. Acolhido por uma tribo de beduínos, Moisés casou e refez a sua vida, numa experiência de calma e de tranquilidade bem merecidas, após um incidente que lhe arruinara os sonhos de uma carreira no aparelho administrativo egípcio. Êxodo 2, 11, 22. Ora, é precisamente nesse oásis de paz que Javé se revela, desinquieta Moisés e envia-o em missão ao Egito. A mensagem. A afirmação Javé tirou Israel do Egito será a primitiva profissão de fé de Israel. É o facto fundamental da fé israelita. Ora, é essa descoberta que está no centro desta leitura. O texto que nos é proposto divide-se em duas partes. Na primeira, versículos 1 a 8, temos o relato da vocação de Moisés. O contexto é o das teofanias, manifestações de Deus. O anjo do Senhor, o fogo, a omnipotência, a santidade e a majestade de Deus. A apresentação de Deus, o sentimento de temor que o homem experimenta diante do divino. E Deus manifesta-se para comprometer Moisés, enviando-o em missão e fazendo dele o instrumento da libertação. Fica claro que o chamamento de Moisés é uma iniciativa do Deus libertador, apostado em salvar o seu povo. Deus age na história humana através de homens de coração generoso e disponível que aceitam os seus desafios. Na segunda parte, versículos 13 e 15, apresenta-se a revelação do nome de Deus, uma espécie de sinal que confirma que Moisés foi chamado por Deus e enviado por ele em missão. Eu sou, ou serei, aquele que sou ou que serei. Este nome acentua a presença contínua de Deus na vida do seu povo, uma presença viva, ativa e dinâmica, no presente e no futuro, como libertação e salvação. Os israelitas descobriram desta forma que Javé esteve no meio daquela tentativa humana de libertação e conduziu o processo de forma a que um povo vítima da opressão passasse a ser livre e feliz. Salmo responsorial, Salmo 102. O Senhor é clemente e cheio de compaixão. Bendize, ó minha alma, o Senhor, e todo o meu ser bendiga o seu nome santo. Bendize, ó minha alma, o Senhor, e não esqueças nenhum dos seus benefícios. Ele perdoa todos os teus pecados e cura as tuas enfermidades. Salva da morte a tua vida e coroa-te de graça e misericórdia. O Senhor faz justiça e defende o direito de todos os oprimidos. Revelou a Moisés os seus caminhos e aos filhos de Israel os seus prodígios. O Senhor é clemente e compassivo, paciente e cheio de bondade. Como a distância da terra aos céus, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. No mundo grego, os templos eram os principais matadouros de gado. Os animais eram oferecidos aos deuses e imolados nos templos. Uma parte do animal era queimado e outra parte pertencia aos sacerdotes. No entanto, havia sempre sobras que o pessoal do templo comercializava. Essas sobras encontravam-se à venda nas bancas dos mercados, eram compradas pela população e entravam na cadeia alimentar. No entanto, tal situação não deixava de suscitar algumas questões aos cristãos. Comprar essas carnes e comê-las
como toda a gente fazia, era de alguma forma comprometer-se com os cultos idolátricos. Isso era lícito? É essa questão que inquieta os cristãos de Corinto. A esta questão, Paulo responde em 1 Coríntios 8:10. Concretamente, a resposta aparece em 20 versículos, do capítulo 8, do 1 ao 13, do 10º, do 22 ao 29. Dado que os ídolos não são nada, comer dessa carne é indiferente. Contudo, deve-se evitar escandalizar os mais débeis. Se houver esse perigo, evite-se comer dessa carne. Paulo aproveita este ponto de partida para um desenvolvimento que vai muito além da questão inicial. Comer ou não comer carne imolada aos ídolos não é importante. O importante é não voltar a cair na idolatria e nos vícios anteriores. O importante é esforçar-se seriamente por viver em comunhão com Deus. A mensagem. A título de exemplo, Paulo apresenta a história do povo do Antigo Testamento. Os israelitas foram todos conduzidos por Deus, a nuvem. Passaram todos pela água libertadora do Mar Vermelho. Alimentaram-se todos do mesmo maná e da mesma água do rochedo que era Cristo. Paulo inspira-se numa antiga tradição rabínica, segundo a qual o rochedo, Números 20, capítulo 20, versículo 8, seguia Israel na sua caminhada pelo deserto. E para Paulo este rochedo é o símbolo de Cristo, pré-existente, já presente na caminhada para a liberdade dos hebreus do Antigo Testamento. Mas isso não evitou que a maior parte deles ficasse prostrada no deserto, pois o seu coração não estava verdadeiramente com Deus e cederam à tentação dos ídolos. Assim também os coríntios, embora tenham recebido o batismo e participado da Eucaristia, não têm a salvação garantida. Não bastam os ritos, não basta a letra. Apesar do cumprimento das regras, os sacramentos não são mágicos, não significam nada e não realizam nada se não houver uma adesão verdadeira à vontade de Deus. Aos fortes e aos autossuficientes de Corinto, Paulo recorda: o fundamental na vivência da fé não é comer ou não carne imolada aos ídolos, mas é levar uma vida coerente com as exigências de Deus e viver em verdadeira comunhão com Deus. Vamos atualizar esta palavra do Senhor. O que é essencial na nossa vida cristã? O cumprimento de ritos externos que nos marcam como cristãos aos olhos do mundo ou dos nossos superiores? Ou é uma vida de comunhão com Deus vivida com coerência e verdade que depois se transforma em gestos de amor e de partilha para com os irmãos? O que é que condiciona as minhas atitudes? O parecer bem ou o ser de verdade? Os sacramentos não são ritos mágicos que transformam o homem em pessoa nova, quer ele queira, quer não. Eles são a manifestação dessa vida de Deus, que nos é gratuitamente oferecida, que nós acolhemos como um dom que nos transforma e nos torna filhos de Deus. É nessa perspectiva que encaramos os momentos sacramentais em que participamos. É isso que procuramos transmitir quando orientamos encontros de preparação para os sacramentos. O Evangelho de hoje situa-nos já no contexto da viagem de Jesus para Jerusalém. Lucas 9:51, 19 a 28. Mais do que um caminho geográfico, é um caminho espiritual que Jesus percorre rodeado pelos discípulos. Durante esse percurso, Jesus prepara-os para que entendam e assumam os valores do reino, mesmo quando as palavras de Jesus se dirigem às multidões, como é o caso do episódio de hoje. São os discípulos que rodeiam Jesus os primeiros destinatários da mensagem. Pretende-se que, terminada esta caminhada, os discípulos estejam preparados para continuar a obra de Jesus
e para levar a sua proposta libertadora a toda a terra. O texto que hoje nos é proposto apresenta um convite veemente à conversão ao reino. Destina-se à multidão em geral e aos discípulos que rodeiam Jesus em particular. A mensagem. O texto apresenta duas partes distintas, embora unidas pelo tema da conversão. Na primeira parte, Jesus cita dois exemplos históricos, que, no entanto, não conhecemos com exatidão. Assassínio de alguns patriotas judeus por Pilatos e a queda de uma torre perto da piscina de Siloé. Flávio Josefo, o grande historiador judeu do século I, narra como Pilatos matou alguns judeus que se haviam revoltado em Jerusalém. Trata-se do exemplo citado por Jesus? Não sabemos. Também não sabemos nada sobre a queda da torre de Siloé, que, segundo Jesus, matou 18 pessoas. Apesar disso, a conclusão que Jesus tira desses dois casos é bastante clara. Aqueles que morreram nestes desastres não eram piores do que os que sobreviveram. Refuta desta forma a doutrina judaica da retribuição, segundo a qual o que era atingido por alguma desgraça era culpado por algum grave pecado. No caso presente, esta doutrina levava à seguinte conclusão: nós somos justos porque nos livramos da morte nas circunstâncias nomeadas. Em contrapartida, Jesus pensa que diante de Deus todos os homens precisam de se converter. A última frase do versículo 5, se não vos arrependerdes, perecereis todos do mesmo modo, deve ser entendida como um convite à mudança de vida. Se ela não ocorrer, quem vencerá é o egoísmo que conduz à morte. Na segunda parte, Lucas 13, 6, 9, temos a parábola da figueira. Serve para ilustrar as oportunidades que Deus concede para a conversão. O Antigo Testamento tinha utilizado a figueira como símbolo de Israel. Oséias 9, 10. Inclusive como símbolo da sua falta de resposta à aliança. Jeremias 8, 13. Uma ideia semelhante aparece na alegoria da vinha de Isaías, capítulo 5, do versículo 1 ao 7. Deus espera, portanto, que Israel, a figueira, dê frutos, isto é, aceite converter-se à proposta de salvação que lhe é feita em Jesus. Dá-lhe até algum tempo, outra oportunidade, para que essa transformação ocorra. Deus revela, portanto, a sua bondade e a sua paciência, no entanto, não está disposto a esperar indefinidamente, pactuando com a recusa do seu povo em acolher a salvação. Apesar do tom ameaçador, há no cenário do fundo desta parábola uma nota de esperança. Jesus confia em que a resposta final de Israel à sua missão seja positiva. Vamos atualizar a palavra do Senhor. A proposta principal que Jesus apresenta neste episódio chama-se conversão, metanoia. Não se trata de penitência externa ou de um simples arrependimento dos pecados. Trata-se de um convite à mudança radical, à reformação total da vida, da mentalidade, das atitudes, de forma que Deus e os seus valores passem a estar em primeiro lugar. É este caminho a que chamamos, ou a que somos chamados, a percorrer neste tempo, a fim de renascermos com Jesus para a vida nova do homem novo. Concretamente, em que é que a minha mentalidade deve mudar? Quais são os valores a que dou prioridade que me afastam de Deus e das suas propostas? Essa transformação da nossa existência não pode ser adiada indefinidamente. Temos à nossa disposição um tempo relativamente curto. É necessário aproveitá-lo e deixar que em nós cresça o mais cedo possível o homem novo. Está em jogo a nossa felicidade, a vida em plenitude. Por que adiar a sua concretização? Uma outra proposta convida-nos a cortar definitivamente da nossa mentalidade a ligação direta entre pecado e castigo. Dizer que as coisas boas que nos acontecem
são a recompensa de Deus para o nosso bom comportamento e que as coisas más são castigo para o nosso pecado, equivale a acreditarmos num Deus mercantilista e chantagista que, evidentemente, não tem nada a ver com o nosso Deus. Bilhete de Evangelho. Na mentalidade judaica, todas as doenças e enfermidades eram consequência de um pecado. O Evangelho de hoje confirma esta mentalidade. A morte dos galileus, diz Jesus, massacrados por ordem de Pilatos, não significa que eles tenham merecido tal destino em razão dos seus pecados. Esta infelicidade tem a ver com a responsabilidade dos homens que são capazes de se matarem. A atualidade apresenta-nos todos os dias situações de vítimas inocentes de atentados e violências por causa do ódio dos homens. Mas há outras causas dos acidentes, dos sofrimentos de todas as espécies. Não há ligação entre a morte das vítimas e a sua vida moral, diz Jesus no Evangelho. Mas Jesus aproveita para lançar um apelo à conversão. Diante de tantas situações dramáticas que atingem o ser humano, somos convidados a uma maior vigilância sobre nós mesmos. Devem ser uma ocasião para pensarmos na nossa condição humana que terminará naturalmente na morte. Recordar a nossa fragilidade deve levar-nos a voltar o nosso ser para aquele que pode dar verdadeiro sentido à nossa vida. Não se trata de procurar culpabilidades, mas de abrir o nosso coração à vinda do Senhor. Não nos devemos desencorajar diante das nossas esterilidades. Figueira estéril. Pois Deus é infinitamente paciente para conosco. Ele sabe da nossa fragilidade, conhece os nossos pecados, mas nunca deixa de ter confiança em nós até ao fim do nosso caminho. Ele não quer punir-nos, quer-nos fazer viver. À escuta da palavra. Desde o início da sua pregação, Jesus apela à conversão, o que faz, igualmente, João Batista. É mesmo para Jesus uma questão de vida ou de morte. A conversão não é mortífera. Ela é a fonte da vida, pois faz o homem voltar-se para Deus, que quer que ele viva. O homem é como uma figueira plantada no meio de uma vinha, pode ser que durante anos não dê frutos, mas Deus, como o vinhateiro, tem paciência e continua a esperar nele. Deus vai mesmo mais longe, dá ao homem os meios para se converter. Jesus não apela somente à conversão, mas propõe ao homem o caminho a empreender para amar a Deus e amar os seus irmãos. A paciência de Deus não é uma atitude passiva, mas uma solicitude para que o homem viva. Paciência e confiança estão ligadas. Deus crê no homem, crê que ele pode mudar a sua conduta passada para se voltar para aquele de quem se afastou.